bem-vindos ao Teatro 13 de Maio. É com muita satisfação que dentro de poucos instantes daremos início ao nosso espetáculo. Pedimos a gentileza de não fumarem e de desligarem seus celulares. A direção da casa agradece. Tenham todos uma boa noite e um ótimo espetáculo. Boa noite a todos. A União Municipal Espírita de Santa Maria, muito contente por podermos realizar este grandioso trabalho em que nós estamos proporcionando a muitos corações um despertar do amor, proporcionando também para que flua mais solidariedade, mais fraternidade e muito amor em todos os corações. Então, para nós iniciarmos o nosso espetáculo da noite de hoje, como não poderia deixar de ser, nós convidamos a todos para juntos nós elevarmos os nossos pensamentos até o alto e realizarmos uma oração, agradecendo ao nosso Pai de bondade e de amor infinitos, por esta oportunidade grandiosa que nos é concedida na noite de hoje, de podermos estar aqui todos reunidos, irmanados em um mesmo ideal. Agradecemos a Jesus, este mestre amigo, bondoso, para que nos envolva todos com o seu manto de luz. E a espiritualidade benfeitora e amiga que se faz presente na noite de hoje, possa nos iluminar a todos e também dulcificar os nossos corações. Agradecemos, Senhor, do fundo dos nossos corações, por essa grandiosa oportunidade. Assim sendo, meus queridos irmãos, vamos iniciar o nosso espetáculo. Sejam todos bem-vindos ao primeiro seminário litero-musical Caminhos do Amor.
cansado. Veio da terra da ilusão. Que trazes? A miséria do pecado, de alma ferida e morto o coração. Ah, quem me dera a bênção da esperança, quem me dera consolo à desventura. Mas a fé, generosa, humilde e mansa, deu-lhe o braço e falou-lhe com doçura. Venha ao mestre, que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores. Pois com o mundo, uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus, um espinho tem 1000 flores. De cada espinho e flor, construo a casa do meu Senhor. De cada pedra no chão, construo o templo do coração. A cada dia que vem, a cada dia que vai, ergo em minha casa de meu Pai. Cada dia que vai, ergo em minha casa de meu Pai. Cada dia que vem, a cada dia que vai, ergo em minha casa de meu Pai.
casa de meu Pai. Quais são os caminhos do amor? O amor pode surgir inesperadamente. O amor verdadeiro nos conduzirá a caminhos inimagináveis. Que caminhos temos trilhado através dos milênios e milênios de nossa jornada evolutiva? Na noite de hoje, convidamos os corações a percorrerem conosco um caminho que nos conduz à velha Jerusalém do ano 35. Nesse ponto narrado no livro Paulo e Estevão, vamos encontrar o jovem Saulo de Tarso, que apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando os seus 30 anos. Na fisionomia, cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos, profundos e percussientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Trajando a túnica do patriciato romano, falava de preferência ao grego a que se afeiçoara na cidade natal, ao convívio de mestres bem-amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Em conversa com o seu amigo Sadoc, Saulo contava que havia 3 meses conhecera uma moça inteligente, versada na lei e, sobretudo, dócil e carinhosa. Temperamento apaixonado e vibrátil, Saulo deixava-se entusiasmar ao falar de Abigail. Para ele, homem dos raciocínios, Abigail era a flor do sentimento a desabrochar-lhe no coração. Ao cair da tarde desse mesmo dia, a biga elegante de Saulo de Tarso atravessava as portas de Jerusalém, tomando a direção do porto de Jope. O sol ardente, ainda a pino, enchia o caminho com a sua luz muito viva. O semblante do jovem doutor da lei irradiava uma alegria louca ao trote largo dos animais. Algumas milhas distante de Jerusalém ficava a confortável casa de Zacarias e Ruth, que adotaram Abigail por filha. A moça ficara sozinha no mundo quando o pai foi assassinado por militares romanos e o irmão, Gesiel, escravizado. Onde andaria Gesiel? A propriedade erguia-se entre tamareiras e pessegueiros em flor. Em meio à secura daquela região, aquela propriedade era um recanto verdejante e florido. É nesse palco da natureza que vamos encontrar o casal respirando a longos haustos, as virações suaves que perfumavam o ambiente.
A terra cultivada e colorida de rosas de todos os matizes, de todas as cores, exalava um delicioso aroma. O fim do crepúsculo está sempre cheio de sons que passam apressados, como se a alma das coisas estivesse igualmente ansiosa pelo silêncio, amigo do grande repouso. Eram árvores frondosas que se velavam nas sombras, derradeiros passarinhos errantes que voejavam céleres, e as brisas que chegavam de longe, agitando as grandes ramarias e acentuando os doces murmúrios do vento. O cenário é bem o reflexo do estado íntimo daqueles dois. Ao comentar esse momento, o autor espiritual da obra, o benfeitor Emmanuel, vai dizer que a natureza é sempre o espelho fiel das emoções mais íntimas. Acompanhemos esse encontro. Abigail, a natureza canta sempre com as almas esperançosas e crentes, com quem ansiedade esperei-te no caminho da vida. Meu pai falou-me do lar e das suas doçuras, e eu aguardava a mulher que me compreendesse inteiramente. Deus é bom, Saulo, e somente agora reconheço que depois de tantos sofrimentos, Ele me reservava, na sua misericórdia infinita, o tesouro maior da minha vida, o teu amor, na terra de meus pais. Teu afeto, Saulo, concentra todos os meus ideais. O céu nos fará felizes. Todas as manhãs, quando estivermos casados, pedirei em preces fervorosas aos anjos de Deus que me ensinem a tecer a rede das tuas alegrias. À noite, quando a bênção do repouso envolver o mundo, dar-te-ei um carinho sempre novo do meu afeto. Tomarei tua cabeça atormentada pelos problemas da vida e ungirei tua fronte com a carícia de minhas mãos. Viverei com Deus e contigo somente. Ser-te-ei fiel por toda a vida e amarei os próprios sofrimentos que acaso o mundo possa acarretar-me, por amor à tua vida e ao teu nome. Dar-te-ei por minha vez meu coração dedicado e sincero. Abigail, meu espírito estava possuído somente do amor à lei e aos meus pais. Minha mocidade tem sido muito inquieta, mas pura. Não te oferecerei uma flor sem perfume. Desde os primeiros dias da juventude, conheci companheiros que me citaram a lhe seguir os passos, incertos nas embriaguez dos sentidos, precursora da morte de nossas preocupações mais nobres neste mundo, mas nunca traí o ideal divino que me vibraria a alma sincera. Depois dos estudos iniciais da minha carreira, encontrei mulheres que me acenavam, levadas por uma concepção perigosa e errônea do amor. Em Tarso, nos dias suntuosos dos Jogos Juvenis, após a conquista das melhores láureas, recebia de jovens inquietas declarações de amor e propostas de núpcias. Mas a verdade é que permanecia insensível a esperar-te como heroína ignota do meu sonho, nas assembleias ostentosas de púrpuras e flores. Quando Deus aqui me conduziu ao teu encontro, teus olhos me falaram, num lampejo de sublime revelações.
És o coração do meu cérebro, a essência do meu raciocínio, e serás a mão guiadora das minhas edificações em toda a vida. Viveremos um para o outro e teremos filhos fiéis a Deus. Serei a ordenação da nossa vida, serás a obediência em nossa paz. Nossa casa será um templo. O amor a Deus será sua maior coluna, e quando o trabalho exigir minha ausência do altar doméstico, ficarás velando no tabernáculo da nossa aventura. Sim, querido, que não faria por ti? Mandarás e obedecerei. Serás a ordem de minha vida, e eu rogarei ao Senhor que me auxilie a ser teu bálsamo de ternura. Quando estiveres fatigado, lembrar-me-ei de minha mãe, e adormecerei tua alma generosa com as mais formosas orações de Davi. Interpretarás para mim a palavra de Deus. Serás a lei, serei tua serva. Mas o período de alegrias e esperanças do casal é desfeito com a morte de Estevão. O orgulho é a miopia da alma, e Saulo era orgulhoso. Do alto da sua imensa cultura, dos poderes transitórios e do seu fanatismo religioso, ele condena à morte o próprio irmão de Abigail. No dia da execução, Abigail descobre que o irmão desaparecido se chamava agora Estevão e era o grande pregador do evangelho em Jerusalém. Atônito, sem compreender que as próprias decisões causaram aquela circunstância, Saulo acompanha a morte do irmão da noiva, gravando no coração a imagem de Abigail proferindo a prece dos aflitos, abraçada a Estevão. De toda a dor, embora a miséria amarga os prantos de nosso eu, nesse mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, da noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina.
cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono, no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor do mal. Que nos últimos instantes sintamos na luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Senhor Deus. E o casal é desfeito. 8 meses de lutas incessantes passaram sobre a morte de Estevão, quando o moço tarcense, capitulando ante a saudade e o amor que lhe dominavam a alma, resolveu rever a paisagem florida da estrada de Jope, onde, por certo, reconquistaria o afeto de Abigail, de maneira a reorganizarem todos os projetos de um futuro ditoso. Mergulhado em tais pensamentos, atingiu a porta de entrada, identificando as roseiras em flor. Saulo visita o mesmo cenário, mas a circunstância é outra. Cada decisão em nossa vida tem efeitos, traz consequências. Saulo quer voltar atrás, mas tem ainda um afeto egoísta. Ele passará então a compreender que uma flor com o mundo tem 1000 espinhos, para que mais tarde ele aceite o espinho com Jesus. Abigail adoecera, mas era agora cristã. Lentamente inclinava-se para o túmulo, como a flor que tomba do hastil ao sopro do vento forte. Ananias apresentará a ela o Evangelho. Abigail, dizia Saulo, abdiquei o meu orgulho e a minha vaidade de homem público para vir até aqui perguntar se me perdoaste, se me não esqueceste. Esquecer-te, Saulo, esquecer-te. Por mais rude e longa que seja a estação de sol, a folha do deserto não poderá esquecer a chuva benéfica que lhe deu a vida. Não me fales assim igualmente em perdão, pois acaso poderá alguém perdoar-se a si mesmo? E nós, Saulo, pertencemos-nos um ao outro para a eternidade. Não me disseste muitas vezes que eu era o coração do teu cérebro? Eis que vemos a representação do processo evolutivo do espírito. Intelecto e sentimento que se entrelaçam, que se unem, lapidando-se para que o espírito possa avançar para as esferas superiores. Saulo diz: Abigail,
voltei para levar-te comigo. Ah, Saulo, desconfio que os lares da terra não foram feitos para nós. E a moça, então, passa a narrar-lhe todos os sofrimentos, a saudade, todas as dores experimentadas naqueles longos 8 meses. Fala-lhe do desejo imenso de ser ainda sua esposa, de proporcionar-lhe filhinhos, mas já aceitou a impossibilidade do feito. Ao se deparar com as consequências dos seus atos, Emmanuel diz que Saulo nunca experimentara dor moral tão aguda. Deparar-se com as consequências dos nossos equívocos, das nossas decisões orgulhosas, será a maior dor moral que experimentaremos. Uma dor moral aguda, qual espinho que nos crava. Pela primeira vez, o orgulhoso doutor da lei sente que o desfecho da circunstância não está nas suas mãos. E ele se desespera. Apesar de todos os seus poderes, de toda a sua cultura, de todo o seu conhecimento, eis que a circunstância não está em suas mãos. Isso também nos desespera muitas vezes. Quando sentimos que algo em nossas vidas não está em nossas mãos, muitas vezes nos desesperamos. Abigail então lhe fala: no mundo, Saulo, temos contra nossas tendências superiores o inimigo que se instala em nosso próprio coração. O egoísmo ataca a saúde. O ciúme prejudica o mandato divino, como a ferrugem e a traça que inutilizam nossas vestes e instrumentos quando nos descuidamos. São poucos os que se recordam da proteção divina nos dias alegres da fartura, como raríssimos os que trabalham à revelia do aguilhão. Isso demonstra, Saulo, que o Cristo é um roteiro para todos, para as almas criteriosas, chamadas por Deus a contribuir nas suas santas preocupações, e consolo para os que choram. Saulo se despede, a noite e a alta. Na viagem de retorno a Jerusalém, experimenta uma verdadeira batalha interior. Eram emoções novas, sentimentos que lhe fluíam, baseado nas palavras da ex-noiva. Mas, ao aproximar-se de Jerusalém e ver o templo suntuoso, as dúvidas se dissipam e ele mergulha novamente no seu orgulho. Na manhã seguinte, porém, logo cedo a notícia chega. A noiva estava nos últimos instantes. Abigail estava preparando-se para retornar ao mundo espiritual. Nunca o caminho para Jope fora tão distante. Nunca aquela estrada florida lhe parecera tão penosa. Saulo seguia desesperado na direção daquela casinha. Como foi isso, Abigail? Pedi sinceramente a Deus te curasse para mim. Para mim. Ele, que trazia o espírito ressecado pelas hermenêuticas das leis humanas, sentiu que chorava intensamente pela primeira vez. Abigail conhecia Saulo e comprovara-lhe a rigidez do caráter. Aquele pranto revelava o calvário íntimo do bem-amado, mas demonstrava, igualmente,
o alvorecer de uma vida nova para o seu espírito. Não chores, Saulo. A morte não é o fim de tudo. Quero-te comigo a vida inteira, diz ele. E contudo, é preciso morrer para vivermos verdadeiramente, diz Abigail. Jesus nos ensinou que a semente caindo na terra fica só, mas se morrer dá muitos frutos. Não te rebeles contra os desígnios supremos que me arrebatam do teu convívio material. Saulo, enquanto esperarmos a união indissolúvel, auxiliar-te-ei de onde estiver e te consagrarás ao Eterno em esforços sublimes e redentores. Esta noite, depois que partiste de volta a Jerusalém, senti que alguém se aproximava, enchendo o quarto de luz. Era Gesiel, que vinha ver-me. Anunciou-me que Deus santifica os nossos propósitos de alegria, mas que eu seria levado ainda hoje à vida espiritual. Ensinou-me a quebrar o egoísmo de minha alma, encheu-me de bom ânimo. E Saulo, ele trouxe-me a grata alegria, a grata notícia de que Jesus te ama muito e tem esperanças em ti. Gesiel afirmou que nós te ajudaremos de um plano mais alto. Por que então deixarei de ser tua companheira? Seguirei teus passos no caminho. Te levarei onde se encontrem nossos irmãos do mundo em abandono. Auxiliarei teus raciocínios a descobrir sempre a verdade. Ainda não aceitaste o Evangelho, mas Jesus é bom e terá algum meio de nos unir os pensamentos na verdadeira compreensão. De seus olhos lúcidos, as lágrimas corriam abundantes. Abigail! Abigail! Gritava Saulo. Mas após longos minutos de uma angustiosa ansiedade, ela dizia num arranco supremo: Gesiel já veio buscar-me. Instintivamente, Saulo compreendeu que era chegado o momento fatal. Beijou as mãos geladas, agora cobertas de um palor de neve translúcida. Como louco, gritou por Zacarias e Ruth. A mãe do coração abraçou-se a Abigail, que desde a morte do filho resumia todo o seu tesouro maternal. A agonizante fixou o olhar em cada um, como a evidenciar um amoroso agradecimento. Depois, uma só lágrima silenciosa foi o seu último adeus. Um sopro trazia para o quarto o perfume das rosas do jardim. Um sopro conduzia o espírito de Abigail, a noiva amada, a amiga carinhosa das flores e dos passarinhos, às moradas celestes. Pesada amargura batera-se sobre a mansão da estrada de Jope. Saulo de Tarso ali se deixava ficar mudo, estarrecido, enquanto Ruth, lavada em lágrimas, cobria de rosas a morta adorada, que parecia dormir. A partir desse instante, Saulo trilharia um caminho que o levaria a um encontro com o amor verdadeiro. Ele, que até então era afeiçoado ao amor egoísta, ao amor que quer
conservar para si, ao amor que só pensa nos imediatismos da vida material. Ele trilharia um caminho, o caminho de Damasco, em busca de prender e assassinar aquele que transmitira a sua amada o Evangelho. Saulo teria um encontro com aquele que era o próprio amor. Às portas de Damasco, Saulo teria um encontro com Jesus.
Agora Saulo vivia a experiência do espinho com Jesus. Definitivamente enveredava a jornada para romper o abismo que distanciava ele do Divino Mestre. Solitário, afastado de Tarso, se dedica a reflexionar sobre aqueles momentos de luta nascidos da incompreensão. Os amigos não eram capazes de compreender a experiência profunda da estrada de Damasco. A família envergonhava-se da nova opção do jovem que era a promessa da raça. Solitário, enfrentava a culpa e buscava região quase deserta, afastada de Tarso, para ponderar e orar. Faz da relva a esteira a descansar o corpo, e tendo o céu estrelado da noite como um manto a cobrir o momento de angústia, dedica-se à prece e sente-se projetado para a realidade espiritual da vida, e não tarda a identificar logo mais duas figuras luminosas, Estevão e a sua amada Abigail. Recebe instruções preciosas para livrar-se da culpa e para compreender a jornada que era necessário empreender rumo a Jesus. Ouve as diretrizes seguras do coração amado do seu coração. E então, ao intuir que se encerrava o diálogo, que lhe dava novo vigor à alma para caminhar seguro no roteiro de Jesus, pergunta: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ama, respondeu Abigail espontaneamente. Todavia, conjecturava, como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Entretanto, considerava quão difícil deveria ser semelhante realização. Penoso testemunhar a dedicação sem o real entendimento dos outros. Era preciso amar muito em Cristo Jesus. Ainda que falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino vão que tange. Ainda que tivesse o dom da profecia e a possibilidade de conhecer todos os mistérios e o conhecimento de toda a ciência, e tivesse tamanha fé capaz de transportar montanhas, isso nada significaria se não tivesse amor. E
e ainda que distribuísse todos os bens aos pobres, e desse o próprio corpo para ser queimado em praça pública, tudo seria em vão se não fizesse isso, animado pelo espírito do amor. Porque o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não procura seus interesses próprios e não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. As conjecturas seguem. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Trabalha. Esclareceu a noiva, sorrindo bondosamente. A Abigail tinha razão. O trabalho é toda ocupação útil, que liberta a alma das amarras do egoísmo e que a ampara para curar-se da enfermidade terrível do orgulho que há tanto massacrava o coração de Saulo. Era preciso trabalhar pelo bem, entregar-se à divulgação da boa nova, trabalhar-se por dentro, a fim de edificar a criatura nova em si próprio. Que providências adotar, então, contra o desânimo destruidor? Espera, disse ela ainda, em um gesto de terna solicitude, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a atender o programa divino em qualquer circunstância, livre de caprichos pessoais. Paciência é a ciência da paz, aguardar o momento exato de servir e enobrecer a vida, a acalmar a ansiedade, a serenar o espírito, para, com respeito, tolerância, indulgência, colaborar na transformação da humanidade sem ferir suscetibilidades. Concordava, mas se indagava ainda: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Abigail apertou-lhe as mãos com mais ternura a iniciar as despedidas e acentuou com doçura indefinível: perdoa. Perdoar é responder o mal com o bem, é não passar recibo às agressões que vêm ferir-nos o coração. Perdoar é oportunizar aquele que tem razão, que tem motivo para magoar-se conosco, ou que não tendo, fere-nos a alma, dar oportunidade de nos reencontrarmos na senda da reconciliação. Ama, trabalha, espera, perdoa e ser feliz, alma boa.
no deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco, num portal de luz, o inovidável tecelão vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Num portal de luz, o inovidável tecelão vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Tenhamos coragem.
esta deve ser a última vez que nos saudamos com os olhos materiais. Mas havemos de avistar-nos no reino do Cristo. O poder tirânico de César não atinge senão o corpo miserável. Paulo de Tarso, agora o apóstolo Paulo de Tarso, despedia-se ao ser atirado a uma cela escura e úmida, confinado separadamente do grupo de cristãos aprisionados naquele dia. Algumas horas depois é retirado da cela. 6 homens o aguardavam para o cortejo. Ataram-lhe as mãos brutalmente. Mas Paulo tem um olhar no horizonte pontilhado de estrelas. Um soldado embriagado escarra-lhe no rosto. E o cortejo prossegue até chegar aos cemitérios ao longo da Via Ápia. Na hora de cumprir a missão, o braço do soldado treme. Lastimo ter sido designado para este feito, e intimamente não posso deixar de lastimar-vos, diz o soldado. Paulo ergueu a fronte o quanto pôde e respondeu sem hesitar: não sou digno de lástima. Tende antes compaixão de vós mesmo, porquanto morro cumprindo deveres sagrados em função de vida eterna, enquanto vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida transitória. Chorai por vós, sim, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá vida ao mundo, ao passo que vós, terminada a vossa tarefa de sangue, tereis de voltar à hedionda convivência dos mandantes de crimes tenebrosos de vossa época. Paulo havia aprendido a perdoar. Um golpe certeiro fende-lhe a garganta. Depois de alguns minutos, as dores haviam desaparecido por completo. Sente como se mãos invisíveis o transportassem. Guardava a impressão de permanecer à sombra de alguma árvore frondosa e amiga. Experimentava a carícia das brisas matinais que passavam em lufadas frescas. Tentou levantar-se. Queria divisar a paisagem, perceber aonde estava. Impossível. Sentia-se fraco, qual convalescente de moléstia prolongada e gravíssima. Reuniu as energias mentais como lhe foi possível e orou a Jesus. Orou a Jesus permitisse o esclarecimento de sua alma naquela nova situação. Sobretudo, a falta de visão deixava-o submerso em angustiosa expectativa. Novamente ele estava cego. O que fazer naquela circunstância? Paulo já havia aprendido a esperar. Sabia agora reconhecer que nem sempre as circunstâncias estão em nossas mãos. Recordou os dias de Damasco, quando, após o encontro com Jesus, a cegueira lhe invadira os olhos de pecador, ofuscados pela luz gloriosa do Mestre. Lembrou o carinho fraternal de Ananias, aquele que fora até o local restituir-lhe a visão, amando de Jesus. Lembrou-se do velho amigo Ananias e chorou ao influxo daquelas recordações. Depois de grande esforço, conseguiu levantar-se e refletiu que o homem precisava servir a Deus
ainda que tateassem densas trevas, Paulo havia aprendido a trabalhar. Foi aí que ouviu passos de alguém que se aproximava de leve. Ocorreu-lhe subitamente o dia inesquecível em que fora visitado pelo missionário do Cristo, naquela pensão onde ele ficou hospedado. Aquele amigo Ananias. Quem sois? Quem sois? Irmão Paulo. Mas o apóstolo dos gentios, identificando aquela voz bem amada, interrompeu-lhe a palavra, bradando com alegria indefinível: Ananias! Ananias! E caiu de joelhos em pranto. Sim, sou eu. Um dia Jesus mandou que te restituísse a visão, para que pudesses conhecer o caminho áspero dos seus discípulos. E hoje, Paulo, hoje, Jesus concedeu-me a alegria de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna. Levanta-te. Já venceste os últimos inimigos. Alcançaste a coroa da vida. Atingiste novos planos da redenção. O apóstolo levantou-se afogado em lágrimas de jubilosa gratidão, enquanto Ananias, pousando a mão direita, os olhos apagados do apóstolo, exclamou com carinho: vê novamente, em nome de Jesus. Desde a revelação de Damasco, dedicaste os olhos ao serviço do Cristo. Contempla agora as belezas da vida eterna, para que possamos partir ao encontro do Mestre amado. E Saulo volta a ver. Mal despertara daquele deslumbramento, daquela alegria imensa, quando alguém lhe bateu levemente nos ombros. Era Gamaliel, o seu mestre no sinédrio. Mas qual seria o primeiro desejo de Paulo no mundo espiritual? Qual seria a primeira vontade ao voltar aos planos da vida espiritual? E Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, vai dizer: como aconteceria a qualquer ser humano. Paulo pensou em Abigail. Mas o seu coração já estava integrado ao ministério divino. Saulo havia educado os seus sentimentos e já aprendera a esquecer todos os caprichos pessoais. Então, ele deseja rever Jerusalém, onde praticara tantos males, e ali orar a Jesus. Em meio aos hinos melodiosos, a caravana espiritual se pôs em movimento e Paulo imprimiu ao roteiro o sabor das suas lembranças. A caravana segue ao longo da Via Ápia até a Arícia e vai na direção de Puzoles. Chegam à ilha de Malta, transportando-se em seguida para o Peloponeso, onde Paulo se extasiou na contemplação de Corinto, dando curso a recordações carinhosas e doces. Era a cidade de Estevão, de Abigail. Inflamados de entusiasmo fraternal, os componentes da caravana acompanhavam o valoroso discípulo no caminho das sagradas lembranças que lhe vibravam no coração.
Atenas, Tessalônica, Filipos, Neápolis, Troade e Éfeso foram pontos nos quais o apóstolo estacionara demoradamente, orando com lágrimas de gratidão ao Altíssimo. Atravessadas as zonas da Panfilha e da Cilícia, entraram na Palestina, tomados de júbilo e sagrado respeito. Em todos os caminhos incorporavam-se emissários e trabalhadores do Cristo. Paulo não conseguia avaliar a alegria da chegada a Jerusalém, sob um céu azul de um crepúsculo belíssimo. Eles então chegam a Jerusalém, num crepúsculo azulado. Reúnem-se, a caravana espiritual reúne-se no alto do Monte Calvário, lembrando os erros do passado amarguroso. Paulo de Tarso ajoelhou-se e elevou a Jesus fervorosa súplica. Os companheiros remidos recolhiam-se em êxtase, enquanto ele, transfigurado, em pranto, procurava exprimir a mensagem de gratidão ao Mestre Divino. Desenhou-se então, na tela do infinito, um quadro de beleza singular. Era como se o azul do céu se rasgasse, abrindo um caminho luminoso, onde se viam 3 vultos luminosos. O Mestre estava no centro, conservando Estevão à direita e Abigail ao lado do coração. Deslumbrado, arrebatado, o apóstolo apenas pôde estender os braços, porque a voz lhe fugia no auge da comoção. Abigail e Estevão adiantaram-se. Com imensa ternura, ela tomou-lhe delicadamente as mãos, enquanto Estevão o abraçava com efusão. Paulo quis lançar-se nos braços dos irmãos de Corinto, beijar-lhes as mãos no seu arrobo de alegria. Qual a criança dócil que tudo devesse ao Mestre, dedicado e bom, procurou o olhar de Jesus para sentir-lhe a aprovação. O Mestre sorriu, indulgente e carinhoso, e falou: Sim, Paulo, seja feliz, vem agora aos meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre. Meu Rei. Dia virá em que estaremos frente a frente com Jesus. Dia virá em que Ele nos lançará esse olhar. Do alto do nosso Calvário íntimo, quando tivermos extirpado de nós todos os caprichos do coração, todo o egoísmo, nesse dia, o olhar do Cristo nos dirá: redimiste teu coração, ser feliz, vem aos meus braços. Nesse dia, verdadeiramente teremos conhecido e trilhado os caminhos do amor.
Aleluia, 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 Acredite, estou aqui, ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Vale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 Homens fracos criam em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago luz ao mundo. todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta a minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia.
Então, meus irmãos, depois desse belíssimo e emocionante espetáculo que assistimos, contado através destes nossos queridos irmãos, destes nossos queridos artistas que se dispuseram na noite de hoje nos trazer esta história tão linda que toca profundamente todos os nossos corações. Nos resta agradecer a Deus a oportunidade bendita deste trabalho, desta noite. E também nos resta agradecer a cada um de vocês que se dispuseram a estar aqui junto conosco, atendendo ao nosso convite, atendendo ao chamado de Jesus para se deixarem tocar em seus corações. A União Municipal Espírita agradece profundamente por este carinho, por esta boa vontade de cada um dos irmãos que aqui se fez presente. Muito obrigada, irmãos. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada a todos esses queridos amigos que se encontram aqui junto conosco na noite de hoje. Que Jesus, este nosso Mestre amado, possa nos envolver a todos com a sua paz, com a sua luz e com o seu amor. E que nós possamos sair daqui levando junto conosco todas estas benesses que foram dispensadas a mãos cheias sobre cada um de vós. Muito obrigada. Que assim seja. Pedimos mais uma vez uma salva de palmas para nossos irmãos.